Muito bem, vamos mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor, todos que estarão participando dessa live, nesse momento. Sejam todos bem-vindos. Daqui a mais alguns instantes nós vamos estar meditando na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, até o versículo 27. Algo que me chamou muita atenção aqui nesse texto, para nós meditarmos. Daí o título dessa mensagem é Tempestades, um dia elas virão. Dá aqui mais um tempinho e nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Aleluia. Muito bem. O texto que nós vamos meditar nesta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. A partir do versículo 24 até o versículo de número 27. E o tema da nossa meditação nesta noite é tempestades. Um dia elas virão. Muito bem. Nós já vamos dar início orando ao Senhor nosso Deus, para que o Senhor nos traga a revelação da sua palavra, nos traga a meditação da sua palavra e nós venhamos compreendê-la. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos que têm chegado agora. Minha prima Deusa, lá no Rio de Janeiro, que Deus abençoe vocês aí. Manda meu abraço a todos. Adriano Barbieri, meu amigo de trabalho, meu irmão em Cristo. Deus abençoe. Vamos estar orando ao Senhor e logo após a oração nós vamos estar meditando esse texto de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, em nome de Jesus. Ó soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida nesta noite, o entendimento e a revelação da sua palavra sobre o nosso coração, Senhor, para que nós possamos compreender, ó Deus, sobretudo nesse tema que veio ao meu coração para estarmos compartilhando da Tua palavra nesta noite, Pai Santo. As tempestades, um dia elas virão. Por isso nós pedimos a graça e o entendimento do Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos dar sabedoria e entendimento, para que possamos ser fortalecidos e instruídos pela sua palavra, meu Deus. Que todos aqueles que ouvirem essa palavra possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo, possam ser fortalecidos e encontrar resposta para as indagações do seu coração, no nome bendito de Jesus, meu Pai. No nome bendito de Jesus. Muito bem. Eu serei bem breve, tenho feito de tudo para diminuir máximo possível o tempo da live, até para não ficar muito extenso, senão ficar muito cansativo. E eu estarei lendo juntamente com vocês em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem. O que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite é exatamente o fato de que Jesus ele traz duas condições aqui. A condição daquelas pessoas que ouvem a sua palavra e as pratica e vivem momentos de tribulação e vivem momentos de tempestades, são atacados ou vivem por momentos de privações. E aqueles que ouvem a palavra e simplesmente a ignoram, não praticam, enfim, e vivem também momentos de tempestades iguaizinhos, da mesma forma. E daí o tema dessa nossa meditação, como eu já citei, é a tempestade. Um dia ela virá. É inevitável. Um dia nós viveremos momentos tempestuosos na nossa vida. De repente estou falando com pessoas que hoje, nesse exato momento, estão vivendo momentos muito difíceis na sua vida, onde nós ilustramos como tempestades, as tempestades, os ventos que vêm sobre o nosso barco no mar da vida, e onde em muitos momentos parece que esse barco vai naufragar, onde as tempestades, os ventos fortes, as ondas, elas conseguirão nos naufragar. Mas a gente percebe que há situações e há livramentos onde Deus vai operando e onde Deus vai manifestando a sua graça. E também algumas características, algumas questões de tempestade que nós precisamos aprender, precisamos discernir, precisamos ter a percepção certa de que tipo de tempestade nós estamos vivenciando e por que nós estamos passando tal tempestade. Porque se nós tivermos essa resposta e formos honestos conosco mesmo, certamente vai ser muito mais fácil sair dessa tempestade. Eu vejo que há basicamente dois tipos de tempestade. A tempestade de cunho natural e a tempestade de origem espiritual. E no caso da tempestade espiritual, na minha opinião, ela se divide em duas partes. Aquelas que Deus envia e aquelas que são causadas pelo maligno, por Satanás. Então a gente vê vários relatos nas Escrituras, ou alguns relatos, principalmente nos Evangelhos, sobre tempestades, em que os discípulos passaram por tempestades. Nós vemos que houve um momento em que os discípulos estavam no barco, está lá registrado em Mateus, também em Marcos. Os discípulos estavam no barco no mar da Galileia, ou no lado de Genezaré, que é a mesma coisa, depende do lado que se encontra da região ali. E Jesus está dormindo na polpa do barco, quando de repente uma grande tempestade veio assolar esse barco. E Jesus tranquilo, dormindo, do jeito que estava, ele continuou dormindo. E seus discípulos tentaram todos os recursos que eles podiam, todos os recursos que eles sabiam, porque Pedro, João, Tiago, o irmão de João, eles eram pescadores, então eles tinham habilidades de navegação para a época deles, né? Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, só que houve um momento que o vento se tornou ainda mais forte, as ondas se tornaram ainda mais fortes, e eles entraram
no desespero. Começaram a entrar no desespero e Jesus, com a mesma calmaria, com a mesma tranquilidade, continuava dormindo. Até que eles não aguentaram mais, eles não aguentaram mais de tanta angústia e medo também. E talvez até por ver a passividade de Jesus em simplesmente não fazer nada, aparentemente, foram e acordaram o Senhor Jesus e o despertaram, e eu acredito que até com uma certa truculência no sentido de, até mesmo pela palavra que foi direcionada a Jesus, quando o acordaram e disseram para Jesus, disseram: mestre, será que o senhor não se importa que a gente morra nessa tempestade? Nós estamos morrendo, o senhor está aí dormindo? A tempestade está vindo e vai matar nós todos aqui, e o senhor vai continuar dormindo? E a Bíblia diz que Jesus levantou-se, mandou com que o mar acalmasse, o vento aquietasse, e houve ali grande bonança. Onde Jesus disse para aqueles discípulos, disse assim: tem de bom ânimo. Por que falta fé em vocês? Por que falta fé em vocês? Ali Jesus traz uma lição assim muito poderosa na sua atitude, porque virá tempestades na vida da gente, como eu disse, elas são inevitáveis, elas virão, e os nossos recursos vão se tornar, muitas das vezes os nossos recursos vão se tornar inúteis, nosso conhecimento não vai servir de nada, o dinheiro às vezes não vai servir de nada, a nossa força, ou às vezes nosso orgulho, nada disso vai ter valor algum. Tudo isso vai cair por terra. E nesse momento de tempestade, e aqui quero me referir a uma tempestade de cunho natural, né? Porque naquela região do lago de Genezaré, ou no mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que é o mesmo local, é comum que de um momento para o outro se formasse grandes vendavais ali, e as tempestades não eram um pouco comuns, era constantemente tinha essas tempestades. E os discípulos, eles tinham condições de perceber essas tempestades pela experiência deles, mas uma vez que estando no meio delas, o recurso era muito pouco, eles não tinham muito recurso. Então a gente vê que diante de uma tempestade de cunho natural, é uma enfermidade que vem sobre a vida da gente, às vezes é um desemprego que bate à porta, há uma escassez ou algo assim. A nossa atitude para vencermos essas tempestades deve ser de bom ânimo e de fé, sabendo que o Senhor, Ele vai prover o livramento, Ele vai prover em segurança, Ele vai trazer o socorro. Basta nós nos mantermos fiéis, basta nos mantermos íntegros na sua presença, que o Senhor ele vai agir, Ele vai intervir. Os discípulos chegaram para Jesus um tanto quanto indignados, né? E daí eu acredito ter sido a resposta do Senhor Jesus Cristo quando se refere a eles como homens de pouca fé, pelo fato deles não conseguirem entender que Jesus estava no barco da vida deles, juntamente com eles. E aquele barco jamais poderia afundar, porque Deus estava no barco. E assim é contigo, meu irmão, assim é contigo, minha irmã. Você é serva do Senhor, você é servo do Senhor Jesus Cristo, e a tempestade pode estar balançando a sua vida para um lado e para o outro. Às vezes você não consegue ver recurso, você não consegue ver saída, mas entenda uma coisa: se Jesus está no barco, esse barco não afunda de forma alguma. Ele não vai afundar, Jesus vai garantir. Pode aumentar o tanto que quiser a tempestade, Jesus garante chegar em porto seguro, porque a tempestade não pode detê-lo, a tempestade não pode deter o projeto de Deus na sua vida, a tempestade não pode impedir Deus de te abençoar.
E como eu disse, eu estou falando de tempestade natural, de cunho natural. Lá em Isaías 43, se não me falha a memória, o profeta, no versículo 2, vai dizer assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão, ou não te submergirão. Aqui ele está dizendo muito taxativo, ele não está dizendo se passar, ele está dizendo quando passar. Essas águas, elas vão, em algum momento da sua vida, como na minha vida, algumas vezes, eu acredito que virão outras, em que as águas do mar da vida, elas vão estar revoltosas, elas vão estar balançando o barco, mas entenda uma coisa, Jesus está no barco, e ele nos dá um exemplo de fé. Ele confiava no Pai como ninguém nunca confiou. Jesus confia no Pai e nos dando o exemplo de descansar em Deus em meio à tempestade, em meio às tempestades da vida, em meio às agruras, como ele disse aqui no texto que nós lemos, de Mateus 7, que aqui ele está se referindo que tanto na vida de um crente fiel, quanto na vida de uma pessoa infiel, ou um crente carnal, ou uma pessoa que não professa a fé em Deus em nada, tanto na vida de um quanto do outro, as tempestades vão vir e vão bater contra essa vida, e a diferença está no final, que aqueles que permanecem crendo, aqueles que permanecem honrando ao Senhor na sua palavra, a tempestade vai passar, ela vai passar, e você vai sair dela mais fortalecido, e ainda mais assim, crendo e conhecendo a grandiosidade do seu Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos nessa ocasião, que eles ficaram atônitos, ficaram admirados e fizeram a pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Às vezes nós precisamos ter exatamente essa atitude de fé e de bom ânimo quanto às tempestades naturais, porque elas vêm e elas virão, um dia elas virão. E como eu disse anteriormente, de repente eu estou falando para pessoas aqui que estão vivendo esses momentos de tempestade, mas saiba, receba aí a bênção do Senhor, o livramento do Senhor, entenda, se for uma tempestade de cunho natural, tenha fé e tenha bom ânimo, confie na graça e na misericórdia do Senhor, confie no cuidado do Senhor, que o seu barco não vai afundar, permaneça. E como eu disse, tem a tempestade de cunho natural e a tempestade de natureza espiritual. E dentro da tempestade de natureza espiritual, eu subdivido em aquelas tempestades provocadas pelo maligno e aquela tempestade que são enviadas da parte de Deus. Muito bem. O texto também das Escrituras vai narrar o momento em que o Senhor Jesus Cristo está com seus discípulos. E agora eles estão à praia e Jesus quer despedir a multidão e manda os discípulos atravessarem. O texto vai dizer que eles relutaram, não quiseram entrar no barco e deixar Jesus ali sozinho. E Jesus insistiu com eles e os constrangiu, ou seja, os obrigou a entrar no barco e falou: atravessa e eu vou depois. E eles entraram no barco e Jesus foi para o monte orar. Jesus foi para o monte orar. Lá no meio da noite, na quarta vigília da noite, eles estavam ainda no meio do mar da Galileia, e a tempestade era muito forte, o vento era muito forte. Jesus lá do monte, olhando, viu o barco sendo açoitado pelo vento, açoitado pelas ondas, e os discípulos pelejando, e aí eu acredito ali já estavam amedrontados e apavorados, né? Porque o que me leva a pensar, a conjecturar, que quando já estavam na praia e Jesus deu a ordem para que eles entrassem no barco, eles viam já, pela sua experiência, pela sua vivência ali naquela região como pescadores, eles já viam a possibilidade muito clara de uma tempestade se formar e pegá-los pelo meio do mar. E daí talvez o motivo pelo qual eles resistiram em não querer entrar no barco. E isso aí não é diferente conosco. Trazendo isso para a vida da gente. Muitas das vezes a gente sabe
que a gente precisa jejuar, a gente precisa se posicionar diante de alguma situação, de alguma questão espiritual, e a gente sabe que se a gente partir mesmo para a oração e no jejum diante de Deus, o mar ele vai, as ondas vão se levantar, o vento vai se levantar, o maligno vai se levantar, no intuito de querer te desanimar, de querer fazer parar e você naufragar na sua fé. E às vezes muitas pessoas elas não entram nessa batalha, nesse combate espiritual, exatamente por medo e saber que Satanás ele vai se levantar. Enfim, mas eles foram, de fato a tempestade os alcançou, mas Jesus nunca abandona os seus. Ele fala na sua palavra que ele estará sempre estará conosco, sempre estará com aqueles que são dele, sempre estará com aqueles que invocam o seu nome com verdade. Lá no meio da tempestade, lá no meio daquela confusão toda, quando os discípulos já estavam sem forças, já estavam acreditando mesmo, provavelmente que Jesus os tinha abandonado ali. Jesus aparece andando sobre as águas, vem andando sobre as águas, e ali, você sabe do texto, eles ficam assustados, pensando que tinham visto um fantasma, e troca aquele diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro vai e começa a andar sobre as águas e depois submerge. Mas a questão toda que eu quero colocar aqui para você é essa questão de agora Jesus, quando Pedro pede socorro, Jesus o pega pela mão e o coloca no barco, entra no barco juntamente com ele, dá ordem, a tempestade se acalma. Isso aí você conhece, está muito claro, está muito nítido. Eu estou usando esse texto, esse relato das Escrituras, para definir, para exemplificar uma tempestade que, quando é causada por demônios. Na minha opinião, essa tempestade foi provocada por demônios, para tentar impedir com que os discípulos, Jesus e os seus discípulos, chegassem ao outro lado da margem, porque do outro lado da margem do lago havia os endemoniados gadarenos. Satanás sabia, aqueles demônios sabiam, que se Jesus chegasse do lado de lá, algo ele ia fazer, ele ia transformar, ele ia salvar, e aqueles demônios, aquela casta de demônios que estava habitando na vida daqueles homens, tem se eu não me engano, eu acho que é Marcos que relata que eram 2 endemoniados gadarenos, acho que é Marcos 13, o Mateus 13, relata que eram 2 endemoniados gadarenos, que quando passou a tempestade, o dia já estava amanhecendo, já estava na 4ª vigília da noite, já estava o dia quase que amanhecendo, eles romperam, chegaram à margem, quando veio de encontro a Jesus aquele endemoniado, terrivelmente possesso de demônios, e haviam legiões de demônios na vida daquele homem. Jesus ele foi ali, ele deu ordem aos seus discípulos para atravessarem do outro lado, porque havia uma alma, ou as 2 almas, no caso de 2 endemoniados gadarenos, que precisavam ser resgatadas, que precisavam ser libertas. E Satanás não ia deixar por menos, ele não ia deixar barato. A Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala lá em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E de fato não vai prevalecer. Mas isso não quer dizer que Satanás vai deixar de graça, né? Não quer dizer que Satanás vai deixar barato. Quando Jesus fala disso, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que a igreja ela vai sempre avançar. O diabo pode botar as suas barricadas, pode armar as suas ciladas, pode se levantar num confronto ferrenho, mas a igreja sempre vai vencer. Se a igreja permanecer no Senhor, pode vir a tempestade que vier, ele pode levantar o vento que ele quiser. Se a igreja permanecendo no Senhor, vai cair por terra. E o propósito de Deus será estabelecido, será feito. E o objetivo de Cristo naquela ocasião era alcançar aqueles endemoniados e libertá-los, como Cristo os libertou, e plantou uma semente ali. E aí nasceu ali um evangelista e foi para a região de Decápole, e ali anunciou os seus parentes,
e anunciou a todos o que Deus havia feito, na vida dele. Então, para se vencer a tempestade, quando essa tempestade vem da parte do maligno, a nossa atitude deve ser de resistência. Nós devemos repreender o maligno e resisti-lo no nome do Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo nos diz em Tiago 4, versículo 7, que nós devemos sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá. E nós devemos então ter essa atitude de tomar toda a armadura de Deus, nos revestir de toda a armadura e pelejarmos confiados de que o Senhor vai nos conduzir em vitória. Não importa, Satanás vai soprar, ele vai armar as suas ciladas, ele vai armar emboscadas, ele vai fazer barricadas, mas no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja avança. E a igreja não pode desistir nos combates. Há combates, ou seja, tempestades que são realmente extremamente difíceis, mas o Senhor libera unção sobre a vida daqueles que ousam confiar no seu nome, ousam avançar dia após dia, em nome do Senhor Jesus, escudados no Senhor Jesus Cristo, e Ele nos conduz em vitória. Esse é mais um exemplo de tempestade, que, como diz o título dessa live, tempestades, um dia elas virão, e nós devemos ter o discernimento de qual tempestade que estamos vivenciando, para que nós possamos tomar as atitudes certas em Deus, para podermos sair dessa tempestade e não submergirmos nela. A terceira é a tempestade que é enviada por Deus. Um exemplo clássico que eu acho que todos conhecem é acerca do Jonas, o profeta Jonas, que, fugindo da vontade de Deus, pegou um barco para ir em direção contrária à vontade de Deus para a sua vida. Deus o havia dado a ordem para ir para Nínive, pregar e anunciar o juízo. Só que ele quis fazer do jeito dele. E estava em desobediência, estava indo na contramão da vontade do Senhor. Então entenda isso, que Deus também pode enviar suas tempestades. Mas nunca foi a vontade de Deus, o projeto de Deus, que eu ou você naufragasse e morrêssemos nessa tempestade. Deus envia a sua tempestade como um sinal de alerta. Deus envia a sua tempestade para nos chamar a atenção. Pois muitas vezes esse mundo nos distrai, nos rouba a atenção e toma o tempo que nós deveríamos estar devotando ao Senhor, tempo de integridade, tempo real, útil para estarmos com o Senhor, e essas tempestades vêm para nos alertar. As tempestades que Deus envia sobre nós é sinal do seu cuidado e para acender uma luz vermelha diante de nós, que nós estamos indo na direção contrária da vontade do Senhor. Então, e essa tempestade, não adianta orar, não adianta simplesmente jejuar para que ela passe, não adianta fazer promessa, não adianta fazer voto, nada disso. No meu entender, o que vai acalmar essa tempestade, ou o que vai cessar essa tempestade na vida do cristão, é quando o cristão reconhece, é quando o arrependimento é genuíno e ele reconhece que está indo na direção contrária da vontade de Deus. O cristão reconhece que ele errou ou ele pecou contra o Senhor e que há arrependimento, e agora ele dá meia volta e alinha a sua vida novamente com a vontade do Senhor, e as coisas vão se acalmar, e Deus vai agir com cura, vai trazer libertação, e o Senhor vai providenciar o livramento e o salvamento, ou a salvação e o renovo, em caso haja essa real necessidade. Então esses são assim os três tipos, ou os dois tipos de tempestade, né, que é de causa natural e a de espiritual, que na minha opinião se divide em duas:
a espiritual que é enviada por Satanás e aquela que é enviada pelo Senhor. Então, só para resumir e a gente encerrar. As tempestades de causa natural se vence com bom ânimo e fé. Bom ânimo e fé. Não desista. Permaneça crendo no cuidado do Senhor. Como o Senhor Jesus Cristo disse no texto que nós lemos, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, a chuva, tempestade, soprou, veio a enchente, bateu com força contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Para se vencer nas tempestades de origem natural, é fé e bom ânimo. As tempestades geradas por Satanás é repreendendo o maligno, resistindo o maligno no poder do nome do Senhor Jesus Cristo e permanecer firme no combate, se revestindo de toda a armadura de Deus e depois de ter vencido o dia mal, está firme na presença do Senhor. E as tempestades que vêm da parte do Senhor, só tem uma forma dessas tempestades passarem: arrependimento e alinhamento com a vontade do Senhor. Entendendo esses momentos, entendendo a origem da tempestade, vai ficar mais fácil de nós sairmos dela e sairmos fortalecidos, sairmos mais maduros diante das adversidades. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Nós estaremos orando ao nosso Deus neste momento. Se tiver alguém que tem o seu pedido de oração a fazer, pode fazer agora. Eu vou estar vendo aqui, nós vamos estar incluindo o seu nome ou o seu pedido de oração nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra aí no seu coração e compartilhe. Compartilhe. Se foi bênção para você, se te trouxe alguma direção, compartilhe, divulgue esta palavra. Eu não tenho intenção alguma de ser nenhum youtuber ou coisa dessa natureza. A intenção é mais para que a palavra do Senhor alcance mais e mais pessoas. Amém? Vamos estar orando então. Logo após a oração nós estaremos encerrando esta ministração em nome do Senhor Jesus. Ó Deus bendito, em nome do Senhor, nós mais uma vez invocamos o teu nome em oração. Senhor, apresentamos a palavra da parte do Senhor, aquela palavra que veio ao meu coração, segundo o entendimento, Senhor, que eu tenho recebido de Ti. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que conhece cada vida, Senhor, que tem ouvido e as demais que virão ouvir esta palavra, que possam ser agora alcançados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Senhor, aqueles que necessitam de renovo, que o Senhor envie sobre eles agora, Senhor, o renovo da parte do Senhor. Aqueles que precisam do entendimento, Senhor, para saber lidar com as tempestades que estão vindo sobre a sua vida, que o Senhor lhe dê sabedoria e graça para que possam compreender a origem desses ventos, a origem, Senhor, de toda essa tempestade, Senhor, e possam se direcionar pela graça do Senhor e a direção do Senhor mediante a revelação do Teu Espírito no seu coração, Senhor. Cerca, Senhor, os Teus filhos com a Tua bênção nesta noite, Senhor, no nome bendito de Jesus, ó Pai, no nome bendito de Jesus. Cada um dos ouvintes, ó Pai, sejam alcançados pela graça e a bênção do Senhor, segundo a necessidade espiritual, emocional, Senhor, financeira, Senhor, de cada um, Pai. Assim como também, ó Deus, onde houver alguma questão de enfermidade, que o Senhor venha liberar a bênção, a cura pelo poder do nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente no nome bendito de Jesus. Amém. Guarda essa palavra firmemente no seu coração e quero mandar aqui uma mensagem aqui para minha prima Leninha, que está lá no Rio de Janeiro. Fique firme, descanse seu coração, o Senhor vai reverter todo este mal, eu creio nisso, temos orado por isso,
e eu creio, e eu sou testemunha de grandes milagres que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho, na minha casa, e eu sei que o Senhor, essa enfermidade que você tem vivido, não é nada para o Senhor. Eu creio que é para a glória de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus, a minha prima, Leninha, todos vocês que estão participando dessa live e os demais que irão ver futuramente. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.